Eu sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 20 de agosto de 2023, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Depois, daremos a mensagem para os aniversariantes da semana através das runas. E em seguida, responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão e o baralho cigano vai responder. E no final, vamos dar uma mensagem com o Olga. Então, vamos começar primeiro abrindo a roda zodiacal através do tarô, ancorando a energia dos anjos, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, né? Embaralhando o tarô, e que os anjos aconselhem todos os signos para esta semana. Vamos lá, começando com o primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do tarô da força, né? Qual é a dica para os arianos essa semana? É um período, essa semana, que vocês têm que usar a força aqui, é a força da inteligência, da estratégia, da sedução. Então, qual é a dica? Não bata de frente com as pessoas, seduza. É uma carta que fala de jogo de cintura, de flexibilidade, de adaptabilidade, né? Controlar o lado instintivo, o lado animal, a vontade de brigar, de xingar, de falar um palavrão. Então, ter uma comunicação mais sedutora, né? Viu que as pessoas essa semana, assim, tão bravas, tão atiçadas, não bata de frente, seduza. Então aqui a força, ela é a força da inteligência, é a força da estratégia, é a força da sedução, controlando os instintos, né? Então, por mais situação de tensão que os arianos tenham essa semana, se for estratégico e inteligente, consegue dominar o dominador e ainda usar para o que quer. Então, é uma semana de usar esse jogo de cintura aí, né? Controlar. É uma carta que fala de controle e retenção dos instintos, né? É pensar 10 vezes antes de falar, porque pode ter pessoas em volta que podem irritar. Então é uma carta que tem que ter esse jogo de cintura. E o pessoal de touro, né? Os taurinos, sai a carta 4 do tarô, a carta do imperador. O 4, essa semana aí para os taurinos, o 4 pede uma organização. Quem é o imperador no tarô? O imperador no tarô, ele é o protetor material, né? Ele traz uma proteção material, ele é o dinheiro do baralho, né? Ele é o dinheiro do tarô. Então, focar os taurinos essa semana na parte material, concretização de projetos, né? E o imperador é uma carta de autoridade. Então é um período que os taurinos têm que se colocar, mostrar para o que veio, né? Mostrar para o que, mais com uma inteligência, com uma estratégia, né? É uma carta que fala também de inteligência, né? Então uma carta positiva e trazer os bons contatos. O imperador é a carta dos bons contatos. Então, taurino é uma carta material, de concretização, de prosperidade, de dinheiro, de oficialização de relações. Mas para que tudo isso aconteça, vocês têm que se organizar. É uma carta fixa do baralho, sabe? Então, traz situações sólidas, né? E o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta do mundo. O mundo é a última carta dos arcanos maiores, ele fecha ciclo. Então os geminianos essa semana vão estar fechando o ciclo, né, com equilíbrio e com expansão. Por que eu falo equilíbrio e expansão? Essa carta contém os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então vocês vão conseguir equilibrar as situações, né?
Então, um momento de equilíbrio e expandir. É uma carta de Júpiter, é uma carta que tem essa regência astrológica. Júpiter é o maior planeta de todo o sistema solar, traz as bênçãos. Mas para que tudo isso aconteça, geminianos, qual é a dica? A dica está no próprio nome da carta, o mundo. Sai do mundinho, sai do quadradinho, expande, né? Então, é um período de expandir, é um período de abrir a cabeça, né? Equilíbrio e expansão, né? Então, é um período assim que traz esse fechamento e Júpiter traz as bênçãos da sorte. Então, geminianos, vocês vão estar com sorte, vão aparecer situações boas aí, mas abre a mente, não fica no quadradinho, tá? Então é uma carta extremamente positiva, as bênçãos de Júpiter para o pessoal de Gêmeos essa semana. E o pessoal de Câncer, né? Os cancerianos, sai a carta do carro, que a palavra-chave é resolução. Se vocês, cancerianos, estiverem com dúvida de alguma coisa, vocês vão conseguir resolver. Qual é a imagem clássica? É o imperador numa biga, controlando e direcionando os cavalos. Então essa carta ela tem um cunho de controle e direcionamento, né? Então, por mais situação de tensão que vocês possam viver, as coisas vão estar nas suas redes, você vai conseguir direcionar. É uma carta, cancerianos, é uma das 3 cartas de bastante movimento do tarô, tá? A gente tem 3 cartas aí, cancerianos, bem movimentadas, essa é uma delas. Então, é o momento de ir para cima, de direcionar, de controlar, né? O imperador fala disso. Qual é a palavra-chave do imperador? Vitória, conquista. O imperador é a carta da coroa dos louros. Vai em frente, né? Abre as coisas, né? É um período de abertura. E é uma carta regida pela astrologia por Marte. Então, essa semana, cancerianos, movimenta, mete as caras, tenha coragem, ousadia. Marte, né? Áries, o deus da guerra, né? Então, vai para cima. Intuiu o que tem que fazer? Vocês vão intuir, né? Regidos pela lua, os cancerianos, aí vocês vão abrir a coisa aí, é o mão na massa, vai para frente, né? Geralmente, cancerianos, o carro quando sai, tira o que tem que tirar e coloca o que tem que colocar, ele dá a direção certa, né? E o pessoal de Leão, os leoninos, sai a carta da lua, uma das 3 cartas do passado, né? A gente tem 3 cartas no tarô de essência do passado. Então a lua fala: se volte emocionalmente aí, leoninos, para o seu passado e limpe mágoas e ressentimentos. A lua é a carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A lua é a carta do auto-perdão. Então é um momento de emocionalmente, né? É uma carta que fala das águas, é uma das 3 cartas do tarô das águas. O elemento água, né? Fala das emoções e água do passado. Então, coisas de infância, coisas de família. Essa é uma carta de família também. Vem à tona as coisas da família para serem resolvidas. Mas é uma semana, leoninos, que não é uma semana de ação. É uma semana maisinha, é uma semana de observação, porque a semana pode estar um pouco instável. A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente e minguante. Então a lua fala de um momento instável. A lua é o noturno, as coisas não vão estar muito claras, vão estar instáveis. Então é um período de vocês usarem a sensibilidade, usarem a intuição, usarem a experiência do passado, mas é um momento de espera, né? A lua é uma carta de espera, né? Porque as coisas às vezes é um período que vocês têm que usar, leoninos, a sensibilidade para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando está embaçado, né? A lua é a carta do oculto, dos segredos, dos mistérios. Então a lua fala disso, de um período de vocês enxergarem além do que estão te mostrando, porque às vezes o que está te mostrando não está legal, tá? Então é esse momento de usar a experiência, um momento bom para resolver coisas com mulheres. A lua é o feminino, coisas de família, coisas antigas, limpar todas as mágoas e ressentimentos. E vamos lá aí para o pessoal de Virgem, né? Os virginianos, sai a carta do julgamento. O próprio nome fala, o julgamento. O juiz vai dar um julgamento. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma sentença. O que é aquela sentença? É um ponto final. Ele vai resolver o processo, a ação ali, ele vai dar um ponto final naquela briga, não é isso? Então o julgamento fala que os virginianos essa semana vão colocar um ponto final em algumas questões. Assim como a lua, que sai para os leoninos, assim como a lua, o julgamento também é uma carta que fala de família. Então, às vezes, vem à tona as coisas da família. Mas o julgamento, aí, para os virginianos essa semana, o julgamento fala de comunicação. Tá? O julgamento é uma das 2 principais cartas de comunicação. Então, é uma semana que os virginianos
tem que trazer as coisas à tona e comunicarem, falarem, resolverem, colocarem um ponto final, tá? É uma carta de regência de Arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da comunicação, que é o arcanjo das boas novas, tá? Então, é uma semana de trazer os assuntos de família, origem, assuntos que estão do passado meio parados e pôr um ponto final. Tipo assim, ó, isso aqui é a última vez que nós vamos falar e vamos resolver. Sabe aquele assunto desagradável que sempre sai, causa constrangimento? Traz esse assunto e coloca um ponto final. Resolve a questão, né? Arcanjo Gabriel traz a inspiração essa semana para os virginianos, né? Arcanjo Gabriel traz, mas é uma carta também de cobrança, né? É uma carta que tem essa proteção angelical, mas o Arcanjo Gabriel fala, vamos lá, vamos resolver. É uma carta que cobra, a espiritualidade cobra que os assuntos sejam resolvidos. E qual é a palavra-chave do julgamento? Colheita, merecimento, recompensa. Então, é uma carta de liberação, é uma carta de melhora, é uma carta de promoção. Então, se vocês estão esperando alguma coisa acontecer, é um período muito positivo aí para resolver essas questões mesmo, né? As coisas colhendo os bons frutos. Então, traz uma carta muito positiva aí, de decisão, através do verbo, porque é a carta de comunicação, através da inspiração, através das boas novas, né, e liberando coisas boas aí, né, para os virginianos essa semana. E o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta número 5 do Papa. Essa carta no tarô, ela é a carta mais espiritual do tarô, tá? No ciclo evolutivo do tarô, é a carta de maior proteção espiritual. Então, os librianos vão ser essa semana abençoados. Ela traz um 5, que é uma mudança para os librianos para melhor, com acordos, conciliações, e aparecendo para os librianos, para resolverem as questões, os especialistas, né? Quem que é no tarô o Papa? Ele é o consultor, ele é o palestrante, ele é o professor, né? Ele é o orientador, né? Então, uma carta que traz as pessoas que sabem o que estão falando, né? Uma carta de acordos, conciliações, de oficialização de relações. É uma carta que traz esse 5 de mudança com as bênçãos do Papa para os librianos essa semana. E o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta dos enamorados. É uma carta que fala do coração, né? É uma carta mediúnica da intuição. Essa semana, escorpianos, é uma semana muito boa para vocês usarem o Deus interior, a centelha divina. A decisão vai estar dentro de vocês. É uma semana que vai dar uma, assim, vou para lá ou vou para cá, né? O que eu faço agora? É uma semana que vocês vão ter aí algumas dúvidas, né? Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Nesse momento de dúvidas, escute seu coração. As respostas das questões, escorpianos, não estão fora, estão dentro. Então fala da intuição, do Deus interior. Vai ter que decidir? Vai. É uma carta que traz a dúvida. Então essa semana os escorpianos vão ficar em dúvida, mas é a carta mais forte do livre-arbítrio. A decisão está dentro de você e não tá na boca aí de ninguém, né? Então é isso. Uma carta de Vênus fala de fazer as coisas bonitas, belamente, né? Vênus, Afrodite, é a deusa da beleza, é a deusa do amor. Então faça as coisas de uma forma que fique bonita, tá? E é uma semana que vocês aí, escorpianos, têm que diversificar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é para focar em um setor só da vida ou em um projeto de vida só. É o momento de diversificar e trazer os prazeres. Ela é uma das cartas dos prazeres aí. Fazer o seu lazer. E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta da temperança, né? O que é a temperança? Pega a água quente, pega a água fria e tempera. Nem tão quente, nem tão frio. Uma carta de equilíbrio, morna. Equilibrar o quê? Carta das águas também, né? Equilibrar as emoções. Ter essa semana a paz interior, a tranquilidade, sagitarianos, que vocês precisam para dar continuidade aos projetos.
A palavra-chave da temperança é continuidade e fluidez. Então, provavelmente as coisas que vocês começaram aí no passado, a semana passada, vai fluir, vai continuar. É uma carta realmente alquímica, de transformação benéfica, uma carta de acordos, né? Mas precisa esse equilíbrio. Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Precisa ter esse equilíbrio emocional para as coisas fluírem e vão fluir com tranquilidade. Uma carta morna de equilíbrio. O anjo, né, abençoando os sagitarianos essa semana, esses acordos, essa alquimia de transformação é realmente uma transformação benéfica aí para os sagitarianos essa semana, certo? E para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta do Sol, uma das duas melhores cartas aí, né, do tarô. Então as coisas se revelando para os capricornianos essa semana com bastante força, né, com bastante energia, certo? Para trazer esse momento aí, revelando as coisas, vendo os amigos, né? É uma carta que fala de amizade no tarô. Vocês vão enxergar quem são os companheiros, né? A gente fala que no tarô é a carta do brother. Então, os companheiros de verdade, quem são os amigos de verdade, quem tá ali, né, comendo sal com você, né? Porque quem tá ali no oba-oba pra ir em festinha e tal, tem um monte, né? Mas na hora do vamos ver, essa carta é aquele amigo que come o sal com você. Então, vocês, capricornianos, vão enxergar essa questão, enxergar as pessoas que são amigas, que são cúmplices mesmo, e um momento de esclarecimento de situações, capricornianos, é o momento de fazer isso que a gente está fazendo, colocar as cartas na mesa, esclarecer situações. Se tiver alguma situação aí que está muito parada, né, muito escondida, a coisa se revela. Então, uma carta extremamente positiva essa semana para os capricornianos brilharem, né? E agora vamos para o pessoal de Aquário. Os aquarianos, sai uma das 3 cartas de corte do tarô, que é a carta da justiça. Aquarianos, qual é a dica para vocês essa semana? Né? Pese. Essa situação, essa pessoa vale a pena? Se não vale, corta. Qual é a imagem da dama da justiça? É uma mulher com uma venda nos olhos, né? Ela tem numa mão uma balança e na outra mão a espada. A balança para que é? Para pesar, e a espada é para cortar. É uma semana, aquarianos, que vocês têm que usar mais a mente do que o coração, tá? É uma semana muito mais de mente do que de coração, tá? Então, uma semana do racional. A gente fala que a justiça é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, mas ela é toda mental, estratégica, lógica. Então, é uma carta de corte com racionalidade. Então, para vocês resolverem essa semana, as coisas não vai dar para ser muito fofura, tá? Tem que ser mais mental aí para cortar. A palavra-chave, né, da justiça é ordem. Então, é colocar ordem no galinheiro, né? Mas para a gente colocar ordem no galinheiro, às vezes tem que usar a espada. É a carta principal da honestidade, né? Então, é andar na linha essa semana aí, aquariano, sabe? Andar na linha, oficializar as coisas, tudo que for importante, nada de boca, documente. Ela é a carta da oficialização de relações, né? Tudo documentado, tudo sacramentado no papel, tá? É a carta da burocracia. E é uma carta de poder, é o número 8. O 8 traz as infinitas oportunidades. O número 8 é um número de concretização, de materialização. Então, é uma carta boa, mas às vezes tem que cortar a coisa que tá bagunçada, tá? E tem que usar mais a cabeça aí mesmo, né? E vamos lá. E vamos para o último signo da roda zodiacal, que é Peixes, né? Os piscianos. Sai a carta da papisa. A carta da papisa, a sacerdotisa do tarô, ela é intuitiva. Então, piscianos, o Deus interior, a centelha divina, vai estar falando aí com você. Vai estar falando com vocês. Então, o Deus interior, a centelha divina, falando realmente com vocês. E qual é a dica para essa semana, né, para os piscianos? Pegar um papelzinho, fazer um rascunho e planejar coisa nova. A papisa, assim, a essência da papisa é o planejamento através do novo, tá? Então, pega o papel, faz um rascunho e planeja coisas novas. Ela é uma carta extremamente fértil, porque ela tem uma regência da lua. Então, a papisa traz a regência da lua, que é fertilidade, tá? Mas a dica de ouro para os piscianos essa semana é,
fica quietinho. Enquanto o projeto estiver em gestação, quando ele estiver em desenvolvimento, não tiver nascido ainda, não comente nada. A papisa, como ela é regida pela lua, é a carta dos segredos, do oculto, dos mistérios. Então não é uma semana de comunicação aí para os piscianos. É uma semana para ficar mais reservado. É uma carta de estudos. A papisa é estudiosa do baralho. Então para os piscianos, tudo que é coisa cultural, sabe? Livro, curso, coisas até de lazer cultural, teatro, cinema, tá? Tudo que é bom aí da parte cultural, né? Ela sempre vem com um livrinho na mão, com a Torá. Então ela é estudiosa do baralho, a parte cultural muito boa. E como eu falei, ela não é estudiosa, então o que acontece? Estudem as situações que virão, observem, né? É uma carta extremamente de observação intuitiva e analítica. Então é um período essa semana para os piscianos estudarem as questões e ficarem quietinhos. Não é um momento de comunicação. Muita intuição, fertilidade e projetos em planejamento. E agora vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, vamos ver o que Odin, através das runas, aconselha? Vamos lá. Vamos ver aqui Odin para o pessoal que está fazendo o seu ano novo pessoal. O que Odin aconselha? Opa, olha lá. Sai a runa de Ur, ou Urus, é a runa do bison, né? Então, essa runa, ela é uma runa que fala de testes, é uma runa de transição, e é o que vocês estão passando realmente, né? Um período de transição, saindo de um ano pessoal e indo para outro ano pessoal. Então, é um período, né? Essa runa aqui do bison, é um período de vocês terem coragem para superar todos os obstáculos que virão. Então é uma runa que traz a direção, é um período bom para fazer os testes, né? Testes mesmo, né? Profissionais, é um período muito bom. Então tem que ter direção, tem que ter força. É uma runa da Urus, é uma runa regida por Marte, tá? Então é um período aí de ir para cima, neste momento de transição. Então fala aí, vocês vão ter os desafios? Sim, é uma runa que traz os desafios. Mas o bison, ele fala assim, cuidado, às vezes a coisa pode amedrontar, a coisa pode ser que vocês vejam a coisa de um tamanho tão grande, mas que a coisa não seja tão grande. Então não se amedronte com qualquer coisa. As coisas podem parecer ser de um jeito, assim, a sombra que traz medo, mas que não são. Então, por isso que é uma runa de Marte. Vai em frente, vocês têm força, porque o bison traz isso, né? Traz a força para vocês superarem os obstáculos. Então, nesse momento de transição, usa o seu Marte interior, usa o seu Deus da guerra, a sua coragem, porque às vezes as coisas não são tudo isso aí que aparentam ser, né? E agora vamos para os aniversariantes, vamos agora para a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, o que vocês querem resolver essa semana, uma questão que estão pendente que vocês têm que resolver essa semana, e o baralho cigano, através de Santa Sara Kali, de todo o povo do Oriente, de todo o povo cigano, ele vai te trazer uma orientação. Pensa aí, pensa numa questão objetiva, e eu estou aqui pedindo ajuda de Santa Sara, né? Vamos energizando com o povo do Oriente aqui. Olha lá, sai a carta número 6 do baralho cigano, a carta das nuvens. Primeiro, as nuvens é o elemento ar. Para vocês resolverem isso, tem que usar a cabeça. Elemento ar, é o mental. E às vezes as coisas estão aparentando ser de uma forma que não são na realidade. Quando você olha ali para o céu, você vê aquele monte de nuvem. Você está olhando o céu? Não, você está vendo as nuvens. Você tem que esperar primeiro as nuvens passar para ver o céu. Então, às vezes a coisa que vocês querem resolver tem coisas para serem reveladas. Então, as nuvens do baralho cigano, ela fala para vocês terem cautela. As nuvens do baralho cigano, né, quando eu dou curso profissionalizante de baralho cigano, é a carta dos 3 macaquinhos. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não falo nada. Então tome cuidado para não agir precipitadamente, porque às vezes tem as nuvens, às vezes a coisa não está clara, tá? Vocês têm uma proteção espiritual, o arcano menor,
ele é um protetor espiritual, mas cuidado, né? Às vezes não é o momento de agir agora. Às vezes tem coisa atrás que pode ser revelada e que às vezes a atitude de vocês seria outra. Então é uma mensagem de não ação, ter calma. Se a coisa não está sólida, segura, fique calmo, tá certo? E agora, né? Tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia. Então a gente tem que fechar essa energia. Aí para finalizar, eu vou finalizar com uma mensagem com o Ogham. O Ogham, ele é um oráculo de origem irlandesa, usado pelos celtas, em especial a classe sacerdotal dos druidas. Os druidas, eles atendiam a elite. Então vamos ver o que o deus celta Ogma, o criador do Ogham, vamos ancorando a energia de todos os deuses celtas e as deusas celtas, e principalmente o deus celta Ogma, deus celta Ogma, para ver a árvore que sai, né? Vamos lá. Opa! Sai a árvore número 17 do Ogham, a árvore do Tojo. 1 mais 7, 8. Um número de poder. 8, um número de concretização, de materialização. O Tojo é a vitória, né? A vitória sobre as batalhas. E o Tojo, né, ele é amarelinho, da cor do ouro, o Tojo. Então fala de uma vitória depois de uma batalha. Vocês, essa semana, as batalhas virão, mas vocês vão ter a força para resolver as questões. E dá uma dica aqui. Quando vocês estiverem numa situação confortável, que você já tem uma certa experiência, ensine as pessoas a chegarem lá, né? Então, sabe, um exemplo, a pessoa trabalhou ali 30 anos num lugar, ela tem uma experiência, ensine a pessoa que está começando, né, a também chegar onde ela chegou. Então, fala de vitória sobre batalha. Esse caractere do Tojo, né, é um caractere que a gente usa também como para prosperidade, para concretização, para materialização. Então o Tojo, ele traz aquela situação assim, sabe, aquele sentimento, ai, eu ganhei. Então fala de vitória e de ensinar as pessoas a chegarem lá. E para uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogham. Uso tudo para trazer orientação, limpezas espirituais, cursos profissionalizantes, aula particular individual de tarô, baralho cigano, runas e Ogham, cursos, aula particular, numerologia, né? Vamos descobrir o ano pessoal. Todas as consultas, né? Vocês vão marcar através do meu WhatsApp. Me adiciona no WhatsApp e manda a mensagem por escrito. 981951632, tá? 981951632. É no WhatsApp que vocês marcam a consulta. E aqui eu fiz um resuminho do meu trabalho. Entra no site. Vale super a pena entrar no site. O site tem o conteúdo completo do meu trabalho, tá? E todo o ambiente do espaço esotérico que é preparado espiritualmente para te receber. O site é espacoesotérico.net, tá? Entra lá no site para ver o trabalho todo, para ver o ambiente, espacoesotérico.net. E eu tenho as redes sociais. Eu tenho o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram. Para quê? Para postar diariamente, logo cedo, né, os calendários espirituais para vocês se conectarem com a energia do dia. Então a gente usa fraternidade, orixás, nós somos bem ecléticos. Você vai se conectar com a energia daquela entidade de luz, daquela espiritualidade, para ter um dia melhor. Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram é Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.